Hoje vou falar de uma região vitivinícola bem pequenina, Távora Varosa. Olá meus caros amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal falamos de turismo, hotelaria, gestão e restauração. Se gostas destes temas, inscreve-te no canal e se ainda não sabes, olha, todas as sextas-feiras tem um vídeo novo. Por isso, ativa agora o sininho das notificações para ficares a par das novidades. Aproveita para fazer o like e se o tema dos vinhos e das regiões demarcadas te interessa, eu vou deixar aqui o cartão da playlist. A região demarcada de Távora Varosa localiza-se em terras de cister, entre as regiões demarcadas do Douro e do Dão. Entre os rios Paiva, Távora e Varosa, a região, apesar de pequena, é reconhecida principalmente pela produção de espumantes naturais, embora se produzam também vinhos de mesa brancos e tintos. O nome Terras de Cister advém do facto de, nesta região, ter sido construídos pelos monges de Cister alguns exemplares arquitetónicos, como por exemplo o Mosteiro de São João de Tarouca, no século XII. Antes disso, no entanto, a região já havia sido ocupada por romanos, suevos e visigodos. Compreende os concelhos de Moimenta da Beira, Sernancelho, Tarouca e ainda algumas freguesias dos concelhos de Penedono, São João da Pesqueira, Taboaço, Armamar e Lamego. Foi em 1989 que lhe foi atribuída a designação de região demarcada, sendo assim a primeira região demarcada de espumantes em Portugal. Os solos são na sua maioria graníticos, por vezes xistosos e pobres em calcário. O clima é temperado continental seco, com invernos rigorosos, o que é um privilégio para a produção vinícola. A altitude ronda os 550 metros. Os vinhos brancos são naturalmente ácidos, de aroma intenso e citrinos, enquanto os vinhos tintos se apresentam delicados no aroma e nobreza de corpo, com boas evoluções ao longo do tempo. Para a produção dos espumantes, as castas brancas autorizadas são Bical, Chardonnay, Cercial, Dona Branca, Fernão Pires, Folgazão, Gouveio, Malvasia Fina, Malvasia Rei e Pinot Branco. As castas tintas autorizadas incluem Alvarilhão, Aragonês, Pinot Noir, Tinta Barca, Tinta Barroca, Touriga Francesa e Touriga Nacional. Não te vou amassar muito a falar de castas, vou apenas referir algumas características das castas mais específicas da produção do espumante, como é o caso da Pinot Noir, que produz vinhos com mais aromas e uma elegância que não consegue ser alcançada por nenhuma outra uva. A Pinot Noir necessita de clima frio e tem maturação mais rápida. A casta Chardonnay é originária de França, de Borgonha. É talvez a mais conhecida das castas brancas. É de fácil cultivo, adaptando-se a diferentes climas e solos, daí a sua elevada distribuição pelo mundo. Origina vinhos brancos dourados, fortemente influenciado pela madeira. É uma das castas-mãe na produção de champanhe e vinhos espumantes. Para além das castas, os vinhos devem ser provenientes de vinhas com pelo menos 4 anos de enxertia, para além de serem vinificados em adegas certificadas e controladas. A data da vindima é definida quando as uvas atingem elevado teor de açúcares e um equilíbrio ótimo entre açúcares e acidez. Para isso, são realizados testes aos bagos das várias parcelas da região todas as semanas. Durante a vindima, que é manual, há um grande cuidado para preservar os cachos intactos até ao momento da prensagem. Esta é baixa a fim de preservar a qualidade do mosto sem danificar as grainhas, as películas e os engaços. Para a produção de espumantes, apenas são utilizados mostos da melhor qualidade, oriundos das primeiras prensagens. Os mostos provenientes das restantes prensagens são utilizados para outras preparações vínicas. Durante a prensagem, é adicionado dióxido de enxofre com a função de limitar as oxidações do mosto e enzimas para a sua homogeneização. O mosto repousa por 24 horas a baixa temperatura e, graças às enzimas, a remoção das partículas em suspensão é mais fácil. Se necessário, o mosto é corrigido com ácido tartárico. A fermentação alcoólica ocorre em cubas de inox entre os 16 a 20 graus.
Posteriormente, a trasfega permite separar o vinho do depósito, que é formado por leveduras, bactérias e substâncias orgânicas estranhas ao vinho, aquilo que normalmente chamamos de borras e que vão dar mau gosto ao vinho. Ao lotear os vinhos, é possível otimizar as suas características provenientes de lotes diferentes e manter a homogeneidade própria de cada marca comercial. Os critérios de loteamento, apreciação e proporção estão dependentes de análises químicas e sensoriais. A estabilização consiste em refrigerar o vinho perto do ponto de congelação e deixá-lo desta forma depositar possíveis precipitados durante determinado tempo a essa temperatura. Este procedimento facilita a operação de remoagem e diminui as perdas de vinho a quando do dégorgement. O vinho passa por uma fase de filtragem antes da adição do licor de tiragem. A operação decisiva ao espumante é a segunda fermentação em garrafa, característica do método champanhês. É destinada a dar efervescência ao vinho pela libertação de dióxido de carbono produzido durante esta fermentação. Os vinhos são colocados nas caves até as garrafas atingirem os 6 bares de pressão. Neste momento, a fermentação cessa naturalmente e as garrafas continuam a estagiar. Para os espumantes reserva, o estágio deve ser de 18 meses. Para o super reserva, deve ser de 3 a 5 anos e para o ovelha reserva, 4 a 6 anos. Para terminar, é feito o remoage de uma forma manual ou mecânica, o dégorgement, normalmente à la glace, quando se congela o gargalo, ou à la volée, quando a inclinação da garrafa faz recuar a bolha de ar. O objetivo é o mesmo, o de expulsar os resíduos de levedura com o mínimo de perda de vinho. Adiciona-se licor de expedição em função do grau de doçura pretendido. No caso dos espumantes extra brutos, adiciona-se apenas vinho. A fase de expedição compreende a colocação da rolha e do muselé, que é aquele assaime de arame que impede que a rolha ceda devido à pressão do vinho, da rotulagem e encaixotamento. Depois a dificuldade está em escolher um espumante, porque de facto são todos de excelente qualidade. Eu não quero falar de marcas comerciais, mas todas elas têm feito um trabalho extraordinário na produção de vinhos espumantes tão diversificados e que vão de encontro aos variadíssimos gostos do consumidor. Em termos de grau de doçura, é possível encontrar espumantes que variam entre o extra bruto, bruto, seco, meio doce e doce. É possível também degustar espumantes brancos, tintos e rosés. E tu, gostas de espumante? Quando é que habitualmente consomes espumante? É só nas festas ou também gostas de acompanhar uma refeição completa? Diz-me nos comentários a tua opinião ou experiência em relação a este assunto e não te esqueças de partilhar este vídeo nas tuas redes sociais. Porque isso vai ajudar o YouTube a perceber que este é um conteúdo relevante e vai sugeri-lo a mais pessoas. Ou então não, já sabes, mas tens que admitir que vale a pena. Se quiseres saber mais sobre o meu trabalho, podes visitar o meu site. Vais encontrar informação sobre outros tópicos já falados aqui no canal. E podes seguir-me nas redes sociais, Facebook e Instagram, que eu vou deixar os links todos na descrição. Para continuar a explorar mais sobre estes temas, aqui ao lado tens mais 2 sugestões de vídeo. Clica numa delas e eu encontro-te já de seguida. Por agora é isso. Muito obrigada pela tua atenção, fica bem e até à próxima!